Obreiros Evangélicos, capítulo 30. Pregar a Cristo. Muitas observações têm sido feitas ao fato de, em seus discursos, nossos oradores haverem salientado mais a lei e não a Cristo. Essa afirmação não é estritamente verídica, mas não haverá para ela alguma razão? Não tem acaso ocupado o púlpito homens que não possuem experiência genuína nas coisas de Deus, homens que não receberam a justiça de Cristo? Muitos de nossos ministros têm apenas feito sermões, apresentando os assuntos por meio de argumentos e mencionando pouco o poder salvador do Redentor. Seu testemunho era destituído do sangue salvador de Cristo. Sua oferta assemelhava-se à de Caim. Traziam ao Senhor os frutos da terra, os quais eram em si mesmos aceitáveis aos olhos de Deus. Muito bom era, na verdade, o fruto, mas a virtude da oferta, o sangue do cordeiro morto, representando o sangue de Cristo, isso faltava. O mesmo acontece com sermões destituídos de Cristo. Os homens não são por eles aguilhoados até ao coração, não são levados a indagar: que devo fazer para me salvar? De todos os professos cristãos, devem os adventistas do sétimo dia ser os primeiros a exaltar a Cristo perante o mundo. A proclamação da terceira mensagem angélica pede a apresentação da verdade do sábado. Esta verdade, juntamente com outras incluídas na mensagem, tem de ser proclamada, mas o grande centro de atração, Cristo Jesus, não deve ser deixado à parte. Na cruz de Cristo é que a misericórdia e a verdade se encontram, e a justiça e a paz se beijam. O pecador deve ser levado a olhar ao Calvário com a fé singela de uma criancinha, deve confiar nos méritos do Salvador, aceitando sua justiça, confiando em sua misericórdia. O amor de Deus. Mediante o amor de Deus, os tesouros da graça de Cristo foram abertos perante a Igreja e o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Que maravilhoso, insondável amor que levou Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E que prejuízo sofre a alma que, compreendendo os fortes reclamos da lei, deixa de reconhecer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Quando a lei é apresentada como deve ser, revela o amor de Deus. Não admira, porém, que os corações não sejam abrandados mesmo pela verdade, quando ela é apresentada de maneira fria e sem vida. Não admira que a fé vacile ante as promessas de Deus, quando os ministros e obreiros deixam de apresentar a Jesus em sua relação para com a lei. Alguns obreiros na causa de Deus têm sido demasiado prontos a atirar acusações contra o pecador. O amor do Pai em dar seu Filho para morrer pela humanidade tem sido conservado em segundo plano. Torne o ensinador da verdade conhecido do pecador o que Deus em verdade é, um Pai que espera em compassivo amor receber o pródigo, não lhe lançando acusações iradas, mas preparando um banquete para festejar-lhe a volta. Oh, se aprendêssemos todos a maneira do Senhor no conquistar almas! Deus quer desviar a mente da convicção da lógica para uma convicção mais profunda, elevada, pura e gloriosa. Muitas vezes a lógica humana tem quase extinguido a luz que Deus quer fazer brilhar em claros raios para convencer os homens de que o Senhor da natureza é digno de todo louvor e glória, porque é o Criador de todas as coisas. Alguns ministros erram em tornar seus sermões inteiramente argumentativos. Pessoas há que escutam a teoria da verdade e são impressionadas com as provas apresentadas. Então, se Cristo é apresentado como Salvador do mundo, a semente lançada pode brotar e dar frutos para a glória de Deus. Mas, frequentemente, a cruz do Calvário não é apresentada perante o povo. Alguns talvez estejam escutando o último sermão que lhes será dado a ouvir, e perdida a oportunidade áurea, está perdida para sempre. Se juntamente com a teoria da verdade, Cristo e seu amor redentor houvessem sido proclamados, esses poderiam ter sido atraídos para o seu lado. O caminho para Cristo. Há mais pessoas de que pensamos ansiando por encontrar o caminho para Cristo.
Os que pregam a derradeira mensagem de misericórdia devem ter em mente que Cristo tem de ser exaltado como o refúgio do pecador. Alguns ministros pensam não ser necessário pregar arrependimento e fé. Julgam que seus ouvintes se acham relacionados com o Evangelho e que devem ser apresentados assuntos de natureza diferente, a fim de lhes prender a atenção. Muitas pessoas, no entanto, são lamentavelmente ignorantes quanto ao plano da salvação. Precisam mais de instrução quanto a esse tema todo importante do que sobre qualquer outro. São essenciais discursos teóricos para que o povo veja a cadeia da verdade, elo após elo, ligando num todo perfeito, mas nunca se deve pregar um sermão sem apresentar como a base do Evangelho a Cristo e ele crucificado. Os ministros alcançariam mais corações se salientassem mais a piedade prática. Frequentemente, quando se fazem séries de conferências para apresentar a verdade em novos campos, os discursos feitos são grandemente teóricos. O povo é agitado pelo que ouve. Muitos veem a força da verdade e ficam ansiosos de pôr os pés num firme fundamento. É então muito especialmente o momento de insistir com a consciência quanto à religião de Cristo. Se se permite que as reuniões terminem sem esse trabalho prático, há grande prejuízo. Às vezes, homens e mulheres, sem estarem convertidos, se decidem em favor da verdade devido ao peso das provas apresentadas. A obra do ministro não está completa enquanto ele não fizer sentir a seus ouvintes a necessidade de uma transformação de coração. Em cada discurso devem ser dirigidos ao povo fervorosos apelos para abandonar seus pecados e volver-se a Cristo. Os pecados populares e as condescendências de nossa época devem ser condenados e ordenada a piedade prática. Sentindo de coração a importância das palavras que profere, o verdadeiro ministro não pode reprimir o interesse espiritual que sente por aqueles por quem trabalha. Oh, quem me dera servir-me de linguagem suficientemente vigorosa para causar a impressão que desejo sobre meus companheiros de obra no Evangelho. Meus irmãos, estais lidando com as palavras da vida, estais tratando com espíritos capazes do máximo desenvolvimento. Cristo crucificado, Cristo ressurgido, Cristo assunto aos céus, Cristo vindo outra vez, deve abrandar, alegrar e encher o espírito do ministro, por tal forma que ele apresente estas verdades ao povo em amor e profundo zelo. O ministro desaparecerá então e Jesus será revelado. Exaltai a Jesus, vós que ensinais o povo. Exaltai-o nos sermões, em cânticos, em oração. Que todas as vossas forças convirjam para dirigir ao Cordeiro de Deus almas confusas, transviadas, perdidas. Erguei-o ao ressuscitado Salvador e dizei a todos quantos ouvem: vinde àquele que vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Efésios 5, 2. Seja a ciência da salvação o tema central de todo sermão, de todo hino. Seja ela manifestada em toda súplica. Não introduzais em vossas pregações coisa alguma que seja um suplemento a Cristo, a sabedoria e o poder de Deus. Mantende perante o povo a palavra da vida, apresentando Jesus como a esperança do arrependido e a fortaleza de todo crente. Revelai o caminho da paz à alma turbada e acabrunhada, e manifestai a graça e suficiência do Salvador. Existe apenas uma estrada que conduz das trevas acima para a luz, até chegar ao trono de Deus, a estrada da fé. Esta estrada não é escura nem incerta, não é o caminho de mentes finitas, nem uma vereda de feitura humana, na qual se exige tributo de todos os viandantes. A entrada para ela não se pode obter mediante obras de penitência. O caminho provido por Deus é tão completo, tão perfeito, que o homem não pode, mediante obra alguma que faça, acrescentar à sua perfeição. É largo bastante para receber o mais endurecido pecador, se devera se arrepende, e todavia demasiado estreito para que nela encontre lugar o pecador. Esta é a vereda destinada a ser seguida pelos remidos do Senhor.